Vou começar então, gente. Nesse começo eu vou me apresentar e apresentar a ideia dessa live, né, dessa oficina. Eu sou Caio Fabrícios, eu sou formado em cinema pela UFES, cinema e audiovisual, e eu me formei lá e comecei a trabalhar com vídeo, alguns trabalhos de fotografia também, mas especialmente com vídeo. E eu trabalhei com algumas coisas de publicidade, trabalhei com algumas coisas de cinema, especialmente fazendo câmera, luz, essas coisas. É o ramo que eu sou mais especializado. E me foquei especialmente em fazer vídeos relacionados à educação. E eu trabalhei no Incaper durante 2 anos e meio, e agora estou voltando a trabalhar no Incaper e fazendo vídeos de transferência de tecnologia relacionado à agricultura, com técnicas, pesquisas do Incapé, fazendo elas acessarem, né, o produtor rural através do YouTube, através dessas ferramentas digitais. Eu trabalhei também, antes disso, eu trabalhei com um projeto de física, de ciência, que se propunha a transmitir conhecimento também, algo similar a isso. E tive esse recorte, assim, de achar o vídeo com educação como uma coisa que me agradava, que eu gostava de fazer, que eu acreditava, e que tinha uma demanda de cada vez mais material de vídeos ensinando coisas, assim, é uma coisa bem pertinente para esse momento que a gente está. E o que mais dizer? Sobre essa live, né? Essa live, essa oficina que está acontecendo agora, ela nasceu a partir de uma demanda que veio dos servidores do Incapé, de trazer um pouco dessas técnicas, dessas possibilidades de se usar o celular, se produzir vídeo com o que a gente tem à mão, né, coisas cotidianas, de uma forma mais fácil. E aí, a partir disso, a gente pensou em fazer essa live e outras lives que vão ter mais, vocês acompanhem aí que vão ter outras lives legais, para passar algumas coisas interessantes para vocês. A ideia dessa live trazer uma abordagem sobre como produzir vídeos melhores com o que a gente tem à mão. Não é uma coisa, eu não vou falar das coisas muito profundas, específicas da fotografia, muito complexas, porque isso demanda alguns equipamentos mais elaborados e tudo mais. A ideia é como que vocês têm, vocês conseguirem um resultado melhor. Isso é uma forma de democratizar também essa ferramenta, de todo mundo conseguir produzir esses materiais. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, algumas pessoas já vão saber, mas muitas coisas vão ser novas também para muita gente. E nas experiências que eu já tive dando oficinas, assim, de vídeos, sempre tem muitas coisas que as pessoas dão um feedback de que são importantes, assim, de que acrescenta bastante. Beleza? Eu acho que é isso que eu tinha para falar para apresentar. E eu dividi em alguns tópicos aqui. E eu vou começar pelo primeiro, então. Vou usar mais ou menos o celular. Acho que não vou conseguir mostrar muito a tela para vocês, mas com o que eu vou falar, vocês vão conseguir, com o celular de vocês aí, visualizar. É legal vocês terem o celular de vocês na mão, e em alguns pontos que eu acho que talvez precisem mais de vocês fazerem um teste, eu vou dar uma pausinha para vocês testarem algo, mas no geral também essa live vai ficar aqui. Então depois vocês conseguem ver ela de novo para pegar alguns pontos que podem ter passado rápido, podem ter perdido. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar aqui que a gente tenta responder algumas dúvidas que surgirem. Então tá, o primeiro tópico que eu coloquei aqui na divisão é sobre enquadramento e estabilização. As primeiras dicas são relacionadas a isso. A primeira dica que eu coloquei é de você segurar o celular com firmeza e quando for gravar na horizontal, usar as duas mãos. Ao invés de segurar o celular com os braços esticados, é preferível que se apoie o cotovelo junto ao corpo, assim se consegue maior estabilidade. Então é isso, na hora que você for filmar alguma coisa, segura com firmeza o celular, não deixa a mão muito leve, assim, tenta fazer uma certa forcinha com ele, e em vez de você... Deixa eu ver, vou ajustar minha tela aqui para vocês conseguirem ver algumas coisas que eu vou mostrar. Em vez de você ficar assim, porque você ficando assim, você acaba que joga o peso do celular para frente, é melhor que você apoie o seu cotovelo junto ao seu braço, que assim você vai meio que jogar esse peso para cá, no seu tronco, e você consegue se cansar menos e você consegue fazer isso de uma forma mais estável, você ganha estabilidade na imagem. Estabilização é uma coisa muito importante na hora de você fazer um vídeo, porque uma imagem
uma imagem estável, uma imagem que não treme, ela consegue passar um conhecimento melhor, ela fica mais agradável, ela fica mais limpa e você consegue ter uma garantia de que as pessoas vão ver aquilo por mais tempo. Uma imagem, quando a gente vê um vídeo que a imagem está tremendo, alguma coisa assim, isso prejudica um pouco a nossa percepção, o nosso aprendizado, o nosso consumo desse vídeo. E existem vários equipamentos para isso, né? Existem os tripés, que eles são uma forma de você deixar a imagem muito parada, com muita segurança ali, você faz o nivelamento dele, coisa e tal. Existem também equipamentos caríssimos que as pessoas investem para poder ter estabilidade na imagem. Por exemplo, existem uns estabilizadores digitais que você coloca o celular ou a câmera, ele faz uma estabilização usando vários métodos eletrônicos ali. Enfim, a estabilização é uma coisa muito importante, é bom buscar ela sempre. Existem alguns, inclusive alguns suportezinhos em que você consegue colocar o celular no tripé, que é uma coisa que às vezes vale a pena investir, dependendo do tipo de vídeo que vocês pensam em fazer. Vamos ver aqui, o próximo tópico que eu coloquei é de fazer movimentos suaves. Quando for preciso se locomover enquanto grava, tentar fazer da forma mais lenta e sem apontar o celular para o chão. É muito comum, especialmente em vídeos que não vão ter edição depois, que você, vamos supor que você quer falar, mostrar alguma coisa aqui, depois você quer mostrar alguma coisa lá, alguns metros de distância, e você vai fazer isso num único take, numa única tomada. É muito comum que, às vezes, as pessoas filmem alguma coisa aqui, depois de filmar essa coisa aqui, quando elas vão filmar lá, elas vão andando e apontem o celular para o chão, assim, e depois, chegando lá, elas levantam. Se você não vai editar esse material, ou se você fazer um vídeo contínuo, é bom você prestar atenção de que nesse tempo entre uma coisa que você filmou e outra, as pessoas também vão estar assistindo aquilo ali. E aí é interessante você pensar que quando você for sair de um lugar para outro, você esteja sempre olhando e fazer alguma coisa minimamente agradável, assim, fazer um movimento mais suave, andar com suavidade, até chegar no outro ponto que você quer filmar. Porque isso vai fazer o seu material não ter esse momento de aparecer só o chão e um tênis caminhando assim. Eu digo isso porque muitas vezes ao longo dos meus trabalhos eu recebi vídeos de pessoas que gravaram e me mandaram para eu usar esse material. Isso é uma coisa, e até vendo vídeos no YouTube, assim, fazendo pesquisa sobre como que as pessoas usam o celular, eu vi que isso é uma coisa muito recorrente e que quando as pessoas, em vez de apontar o celular para o chão até chegar na segunda ação, elas fazem um movimento pensado, assim, filmam esse caminho, fica muito mais agradável. Então, tem essa dica aí de você fazer isso, você andar de forma mais lenta também, que se você andar muito rápido, provavelmente a imagem vai ficar muito tremida, vai ter um momento bagunçado ali. Tem algumas pessoas que levam isso para um outro patamar e até dobram um pouco os joelhos, assim, andam levemente agachadas, não agachadas, mas elas dão uma dobradinha no joelho, que dizem que isso dá um movimento mais suave. Eu não faço muito isso não, mas se vocês quiserem testar, pode testar, que é uma coisa que alguns profissionais acabam fazendo. Isso sobre estabilidade, né, estabilização. O próximo ponto aqui é de não cortar a cabeça de quem está sendo filmado, procurando deixar sempre algum espaço entre o topo da cabeça e o teto do enquadramento. Então é isso. Bom que agora eu vou conseguir, na própria live, mostrar para vocês isso. Às vezes as pessoas vão filmar e colocam a pessoa aqui, falando aqui. Isso não é muito agradável. Você tirar o topo da cabeça da pessoa não é agradável, você fazer isso aqui. Então é bom deixar sempre a imagem da pessoa com ela com um espacinho aqui entre o topo da cabeça dela e o topo do enquadramento da tela. Existem muitas pesquisas sobre estética de imagem e o que imagem que é mais agradável, qual é uma imagem equilibrada, o que é uma imagem boa de se ver e o que não é bom de se fazer. Uma coisa que dizem é isso, você evitar de cortar a cabeça da pessoa. Esse espacinho que a gente dá também é uma segurança, caso a pessoa se mova, você acabe movendo o celular, você tem uma segurança aqui, de que você tem esse espaço aqui. E, junto com esses estudos, outras coisas que falam é que se você está fazendo uma imagem desse tipo, não é muito agradável também que você coloque a cabeça da pessoa muito embaixo do enquadramento. Essa imagem não é muito agradável também, porque você tem um espaço muito grande vazio aqui, um espaço que não está sendo preenchido com nenhuma informação muito... A não ser que seja uma coisa realmente... Se esteja do lado de uma estátua muito grande, se você quer mostrar alguma coisa muito bonita, assim, tudo bem, é mais compreensível. Mas, no geral, se você for fazer um vídeo, em vez de deixar a cabeça da pessoa muito embaixo do enquadramento, é preferível que você deixe ela por aqui, assim. Entenderam? É isso. Essa terceira observação é relacionada a isso. Não cortar a cabeça da pessoa,
de quem está sendo filmado e dar esse espacinho de segurança. A quarta dica aqui, gravar na horizontal quando for para assistirem no computador, especialmente quando for postar no YouTube, e gravar na vertical quando o vídeo for mais para celular, redes sociais, Instagram e tal. Isso dos formatos é meio relativo, no final das contas, mas eu vou passar para vocês o meu ponto de vista, o que eu faço nos meus trabalhos, o que cada formato subentende, assim. O formato, o bom de você gravar o celular na horizontal, um celular assim, é que quem for assistir no celular, quando a pessoa estiver na tela do celular, a pessoa pode girar o celular assim e ela vai ver a imagem que você gravou na horizontal na totalidade, preenchendo a totalidade da tela dela. Quando a pessoa for assistir no computador, que sempre tem a tela assim, deitada, a imagem vai preencher também na totalidade do computador. Então, se você grava assim, você tem certeza de que em qualquer plataforma, em qualquer meio, as pessoas vão conseguir ver essa tela grande. E você ver a imagem grande é importante para você conseguir ver os detalhes e tudo mais, né? Dar uma riqueza para a imagem. Então, é um formato muito bom. Você gravar assim. Se você grava com o celular na vertical, no celular você vai conseguir ter essa imagem preenchendo tudo. Mas no computador vai ficar aquela listrinha, ficaria essa listrinha aqui e ficaria um pedação preto aqui, um espaço negativo perdido. Então, no geral, esse formato horizontal é mais versátil, ele é mais universal. Com isso você consegue mandar para a televisão, se você por algum motivo for dar esse material depois, ou em algum outro uso assim, fica algo mais versátil. Se você for digitar depois inserida de alguma coisa, fica uma imagem mais coringa. Então, eu acho que esse formato horizontal, ele é mais interessante no geral. Se você vai fazer alguma coisa que é para rede social, e você sabe que isso vai ser usado para o Instagram, e é isso, então você pode fazer ele na vertical com mais tranquilidade, porque se é uma coisa do Instagram, todo mundo vai ver no celular mesmo, não tem muito risco de você ter esse espaço perdido dos lados. Então, minha dica é essa. Se for uma coisa bem para rede social, ok, fazer na vertical, mas se você quer uma imagem mais versátil, que as pessoas talvez vão ver no computador também, o formato horizontal é mais indicado. Isso para vídeo, tá, gente? Porque para foto é diferente. Eu faço meus vídeos sempre, de alguns de Instagram assim, eu faço meus vídeos sempre na horizontal, mas foto eu faço muitas fotos na vertical, porque já é outra linguagem, outra estética, outra coisa. Vamos ver. O próximo é manter o horizonte alinhado. Câmera paralela ao chão sem ficar na diagonal. Em outras palavras, não deixar o celular torto. Vou explicar isso para vocês. Quando você está filmando algo, você está aqui. Se você deixar o seu celular assim, a linha do horizonte ela vai ficar meio torta. Tipo, o horizonte vai ficar assim. Todo mundo já teve experiência de tirar uma foto que ficou torta, né? Então, é bom você prestar atenção para você deixar essa linha do horizonte sempre reta, sempre paralela, assim. Então, é bom vocês terem atenção a isso. Eu pensei até em girar meu notebook um pouquinho. Acho que eu vou fazer isso aqui. Peraí. Tipo assim, uma imagem assim, ela é mais agradável. Se você faz uma imagem assim, ela já traz um desequilíbrio. As linhas ficam todas tortas e isso não é legal para a imagem. Então, tenha esse cuidado de fazer isso na hora de fazer o seu vídeo, porque isso traz um equilíbrio, isso é muito bom. Foto, geralmente, foto é mais tranquilo. Se você tira uma foto com o horizonte torto, é mais tranquilo de você jogar depois para editar e você conseguir fazer aquele girozinho e a foto fica com o horizonte alinhado. Mas com vídeo já é mais complicado, né? Com vídeo, geralmente, para você fazer esse ajuste de girar, fazer essa rotação, você demanda de ter um programa de edição de vídeo, já é mais complexo e tal. Então, é bom na hora de você gravar, você já ter isso em mente. Estou falando essas coisas, agora provavelmente vai ser muita informação de uma vez só, para vocês, na hora de gravar o vídeo, vocês não vão conseguir pensar em todas as coisas que eu estou falando agora. Mas é bom ter isso em mente, ter essa live disponível aqui, que com o tempo vocês vão talvez ponto por ponto, vocês vão tentando se lembrar, ou então você faz um vídeo depois e vê essa live de novo, e vê o que você errou no vídeo, que você tem que fazer de novo, e aos poucos isso fica natural. Teve um momento, quando eu estava começando a estudar fotografia e cinema, que eu tinha que racionalizar isso muito, eu tinha que estar sempre pensando, nossa, tem que fazer isso, isso, isso. Agora já é muito natural, quando eu vou gravar alguma coisa, todas essas variáveis vêm numa tacada só, e eu já faço uma imagem levando isso tudo em conta, sem ter que racionalizar mais isso, assim.
Manter o horizonte alinhado, falei isso agora. Essa dica parece boba, mas é uma das dicas mais importantes de todas, que é prestar atenção à imagem, sempre observando a ação pela tela. Quando gravamos olhando diretamente para a ação, ao invés de olhar para a tela, corremos o risco de não perceber um desvio de foco ou de enquadramento na imagem. Prestar atenção à imagem. Isso parece uma coisa meio boba, mas é crucial isso. Quando você for gravar uma coisa, não, tipo, vão ter várias coisas acontecendo, mas olha para essa imagem, sente a imagem, olha para ela, tenta imaginar o que está acontecendo, o que tem no fundo, como que a luz está vindo, essa pessoa está onde, qual a proporção dela, ela está perto, ela está longe, tenta olhar essas variáveis espaciais, assim, que estão envolvidas, e entender o que está acontecendo ali. Junto com isso, com prestar atenção, eu falei para observar a ação pela tela, que é isso, quando você vai gravar alguém falando, você está com o celular na mão e alguém vai falar, ou alguém vai gravar você falando, se você está segurando o celular, mas você está olhando para a ação ou para a pessoa e não está olhando para o celular, existe uma possibilidade grande de que em algum momento você vai acabar abaixando o celular, de que você vai deixar o horizonte torto, de que talvez você vai perder um foco, de que vai acontecer alguma coisa no fundo indesejada. Então, se você estiver gravando alguma pessoa, você não precisa de olhar para ela, não olhe para ela, não olhe para a ação, olhe para cá. Fica sempre olhando para cá e vendo todas as variáveis. Se acontecer qualquer coisa de errado, uma coisa indesejada, você vai ver isso no mesmo momento. E mesmo que você tenha que se comunicar com a pessoa, é normal que você se comunique com ela olhando para cá. Ela sabe que você está vendo ela. Então, se você está gravando a pessoa, você vai dar uma indicação, vai fazer uma pergunta, você não para e olha aqui para ela, porque nisso, às vezes, você desanda e depois você vai ter que voltar ao celular rapidinho. Então, você está fazendo o vídeo aqui, você entrevista a pessoa, você faz uma pergunta para ela, continua olhando para cá. Isso é muito importante, isso faz muita diferença, no final das contas. Você vai ter uma imagem que ela vai estar sempre bem, assim. Prestar atenção. Tá. Quando houver alguém falando no vídeo, o ideal é gravar o vídeo em mais de uma pessoa, uma operando a câmera ou o celular e a outra apresentando, interagindo. Desse jeito, alguém pode dedicar sua atenção aos detalhes, levando em conta as recomendações trazidas nessa oficina. Então, é isso. Se você tiver a possibilidade de ter uma pessoa filmando enquanto a outra fala, isso é muito melhor. Por quê? Porque uma pessoa vai estar olhando todas as variáveis aqui, que é muito difícil de você levar isso tudo em consideração enquanto você está falando. Até para mim é difícil, se eu estiver falando uma coisa, eu prestar atenção em todas essas variáveis fotográficas, é complexo. E você vai ter uma pessoa só olhando isso, enquanto a outra vai estar pensando só em falar. As duas pessoas, você vai ter uma garantia de uma imagem de qualidade, porque vai ter uma pessoa fazendo isso, mesmo que não seja especialista nisso, mas a pessoa vai estar dedicando a atenção dela a isso. E a outra vai estar pensando só em falar, não vai ficar preocupada com nada, enquadramento, com nada. Isso é muito bom. Então, se tiver a possibilidade de alguém filmar e a outra falar, optem por isso. Isso ajuda muito. Além do que, quando você vai fazer um vídeo de você falando e você está usando a câmera na selfie, depois eu vou falar sobre isso, mas a qualidade da câmera da selfie é pior do que a câmera de trás, do celular. Então, você já vai ter uma perda de qualidade. E seu enquadramento vai ficar extremamente limitado, porque se você está fazendo um vídeo com o celular, o máximo que você consegue é isso. A distância máxima que você atinge é essa do seu corpo. Então, você vai ter um enquadramento que vai ser igual a todo mundo. Se você tem uma pessoa aqui, essa pessoa pode ir para o lado, essa pessoa pode ir para o outro, pode ficar mais perto de você, pode ficar mais distante, ela pode achar um bom enquadramento que passe a mensagem que você quer passar da melhor forma. Então, eu recomendo isso. Se vocês tiverem a possibilidade de ter alguém com vocês, vale a pena, vale bastante a pena. Inclusive, se você quiser se movimentar, a pessoa às vezes vai te seguindo com o celular e tudo mais. Ok. Próxima coisa que eu coloquei aqui. Essa é outra dica importantíssima, assim, que é se locomover pelo espaço para procurar o melhor ângulo, se abaixar, subir em algo, ir para um lado e para o outro, até achar a melhor posição. Não simplesmente apontar o celular no primeiro lugar em que parar. Isso talvez seja a maior diferença entre um fotógrafo ou um cinegrafista mediano e um bom fotógrafo e cinegrafista, assim, um aprendiz e um profissional. Talvez isso seja mais importante do que qualquer coisa técnica, qualquer conhecimento técnico que a pessoa possa saber. Que é
Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, eu estava começando a estudar isso, que eu chegava para fotografar alguma coisa. Quando eu chegava para fotografar ou filmar alguma coisa, eu pegava meu celularzinho, eu chegava no lugar, eu estava aqui, ia fotografar aquela coisa ali, eu apontava meu celular e tirava foto. E a foto ficava bem mais ou menos, ficava a foto que estava pronta ali. E ficava igual a qualquer foto que qualquer um tiraria ali. Com o tempo, eu fui me propondo o exercício de me movimentar e entender como que pegar isso de diferentes ângulos, de diferentes distâncias, iam trazer enquadramentos diferentes. E foi aí que eu comecei a fazer fotos melhores. Que, em vez de eu chegar e simplesmente apontar o celular, eu chegava e eu aproximava, ficava mais distante. Eu falava, e se eu filmar isso mais de cima? E se eu filmar isso mais de baixo? E se não? E se esse fundo, em vez de pegar esse fundo, eu pegar aquele? E aí eu não ia fazer a primeira imagem que aparecesse, eu ia fazer a minha imagem, eu ia fazer a melhor imagem que eu conseguiria ali. Então, essa dica é muito importante. Isso é um exercício que vocês podem fazer. Isso vai melhorar, ter isso em mente vai melhorar a fotografia de vocês para além de qualquer coisa, assim. Se vocês estiverem na praia com a família de vocês e vocês forem tirar uma foto de alguém na praia, vocês já podem pensar nisso. Em vez de simplesmente apontar o celular e tirar foto, vai para um lado, vai para o outro, se aproxima, se afasta, procura a melhor foto, porque isso tudo vai treinando o nosso olhar também. No final das contas, fotografia é um pouco de experiência também, é de bagagem. Você ir tirando foto, tirar foto, e olhar e falar, o que eu podia fazer melhor nessa, fazer melhor naquela, e educando seu olhar para você fazer fotos cada vez melhores. Então, no dia a dia de vocês, é importante que vocês pratiquem isso. É uma coisa muito prazerosa, inclusive, de você tirar fotos legais, vira um hobby. Eu gosto muito de viajar, e quando eu viajo, tirar foto, fazer fotografia é parte significativa da viagem, e eu estou sempre com a câmera ou com o celular, exercitando. De certa forma, eu estou sempre que eu estou com o celular, tirando uma foto em qualquer lugar, eu estou estudando de uma forma. Porque eu tiro uma foto e eu analiso o que aconteceu nela, então é um aprendizado completo e muito prazeroso. Então eu deixo essa dica para vocês, de vocês se locomoverem, vocês procurarem a foto que vocês, a melhor foto possível, assim, não fazer a primeira foto ou o vídeo no primeiro enquadramento que aparecer. Tô falando muito rápido, gente. Fome rápido às vezes. Vamos ver. Se eu mover pelo espaço, perdão. Assim. Então, esse foi o primeiro tópico, o tópico em que eu falei de enquadramento e estabilização. O segundo tópico, é sobre luz. Sobre luz, com o tempo, quando a gente começa a prestar atenção na fotografia que a gente está tirando, a gente começa a observar a luz, assim. Até quando a gente não está fotografando, a gente começa às vezes a observar como que a luz está incidindo. Está incidindo quanto de sombra que tem nessa luz? Essa luz está uma luz de sol a pino ou está uma luz de amanhecer, aquela luz mais leve? Está uma luz vindo de lado, está vindo de cima? Tá vindo, como que está incidindo? Como que está a sombra? E quando você pensa a luz, você pensa na sombra também. Luz sempre gera sombra. Sempre não, mas quase sempre vai ter uma sombra para algum lugar e vale a pena você observar isso. A primeira dica que eu coloquei aqui, ela é gravar de dia ou com boa iluminação, evitando sombras fortes. Isso eu coloquei, mas assim, eu coloquei esse tópico especialmente pensando nesses vídeos, por exemplo, vídeos para você vai fazer um vídeo gravando alguma técnica, ensinando alguma coisa. No caso do cinema, por exemplo, às vezes a sombra forte é interessante, ela quer dizer alguma coisa, ela faz parte da construção da aura daquela cena, a sombra vira um elemento. Mas, no geral, para vídeos de internet em que você quer passar uma imagem da forma mais clara para atingir o maior número de pessoas possível, você ter um ambiente que é bem iluminado, sem sombras muito incisivas, assim, costuma ser recomendável. Então, procurar, se você tem um cômodo mais iluminado do que outro, vai no cômodo mais iluminado. Se você tem um lugar que incide mais luz e outro com menos, é bom você ir para o que tem mais luz. Porque, no geral, os celulares, eles têm certas limitações na hora de pegar luz. Se você vai num lugar muito escuro, às vezes eles não conseguem uma imagem, ou a imagem fica com uns grãos, assim, você perde um pouco de qualidade. Então, prestar atenção nisso da luz. Outra coisa, essa dica é boa, que é de você filmar com a luz frontal e não em contraluz, preferindo deixar a pessoa filmada de frente para a fonte de luz, o sol, a lâmpada ou o que for. Em contraluz, a pessoa filmada aparece em silhueta, muito escura, perdendo os detalhes do rosto.
de frente para a luz, ela fica bem iluminada, com riqueza de detalhes. Então é isso. Vamos supor que isso aqui, você vai filmar um vídeo aqui, e tem o sol. Se você coloca o celular aqui, e o sol está aqui, o que vai acontecer? O sol vai bater no seu cabelo, na parte de trás da sua cabeça, vai iluminar o seu cabelo, mas a parte da frente do seu rosto não vai estar iluminada. O sol vai estar batendo aqui e aqui vai estar escuro. Então, no final das contas, o celular vai ver um ambiente todo claro e o seu rosto escuro. Isso é uma imagem muito desagradável. É muito importante para você, na hora de você ver um vídeo, você enxergar o rosto de quem está falando ali, os detalhes, com a expressão e tudo mais. Afinal de contas, o cenário ele é um pano de fundo para a coisa. O rosto da pessoa, quando você tem alguém falando, que é o mais importante, geralmente. Então, se você for gravar, em vez de deixar o celular aqui, a pessoa aqui e o sol aqui atrás, faz o seguinte: o sol está aqui, você deixa a pessoa de frente para o sol e coloca o celular aqui. Então você vai ter o sol batendo aqui, os raios de luz do sol vão bater no rosto da pessoa, vão voltar para ser captados pelo celular. Você vai ter o rosto dela bem iluminado. O que está lá no fundo, o sol vai estar batendo lá, vai estar iluminando bem também. E você vai ter a garantia de uma imagem de qualidade. A mesma coisa se aplica para uma luz. Se você... Eu não gosto muito de gravar com luz. Geralmente eu pego eu posiciono uma luz, mas quando eu tenho que gravar com a luz de casa, diferente para a luz, a outra dica que eu deixei aqui é evitar filmar ao meio-dia em lugares abertos, pois é um horário em que a luz incide muito de cima, fazendo sombras fortes demais. É isso. Se você vai gravar ao meio-dia, o que acontece é que você vai ter uma luz muito forte vindo do sol a pino, e você vai ter umas sombras muito fortes, que é um momento que o sol está rachando ali, e você vai ter uma sombra que vem de cima para baixo. Você vai ter, como a gente, na nossa fisionomia, a gente tem a sobrancelha protuberante, muitas vezes isso vai gerar uma sombra na região dos olhos, que é uma das áreas mais interessantes, mais expressivas do rosto humano, é o olho, né? Então, se você gravar no sol a pino, você vai ter duas bolas pretas de sombra aqui, e isso não é nem um pouco... A pessoa fica igual um urso panda com essas bolas aqui. Deixa eu ver qual é a próxima. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá caindo a live? Ou tá dando certo? Deixa eu conferir aqui. Um instantinho, gente. Vou ver se tá tudo certo aqui com a conexão da live. Parece que ela tá caindo. Vou ver se eu consigo resolver isso. Espera só um instantinho. Vou prosseguir aqui. Depois de falar sobre luz, eu encerrei esse tópico da luz e eu vou falar agora sobre o novo tópico que é configurações do celular. A primeira dica relacionada à configuração do celular, essas dicas de agora, elas vão variar um pouco de celular para celular. Alguns celulares vão ter algumas configurações, outros vão ter outras vão deixar você configurar muitas coisas, outros nem tanto, e alguns celulares vão mostrar isso de uma forma ou de outra, ou vão ter menus diferentes, assim. Mas se vocês souberem o princípio, vocês conseguem procurar no celular de vocês, talvez até procurar na internet, ou com alguém que tenha um modelo semelhante, que talvez saiba como fazer esses regulares. Mas eu vou ensinar um geral, assim, uma coisa mais padrão. A primeira dica que eu usei, que eu coloquei aqui, que não tem a ver com nenhum aparelho, é de você evitar usar o zoom do celular, preferindo se aproximar da ação. No zoom, perde-se muita qualidade, deixando a imagem pixelada. Então, é isso. Se você está com o seu celular aqui, você vai fotografar ou filmar alguma coisa daqui, se você der o zoom, geralmente é arrastando o dedo aqui, ou arrastando uma barrinha para cima, você vai
a imagem vai ficar pixelada, você vai ter uma imagem pior, ele vai forçar digitalmente essa imagem para chegar mais perto, o que vai acarretar em perda de qualidade de imagem. Então, então, é melhor que se você tiver como, em vez de dar esse zoom aqui, você caminhe, aquela dica que eu tinha dado de você se deslocar pelo espaço, você caminhe, deixa o celular na filmagem normal, sem zoom nenhum, e chegue mais perto da imagem. Assim você vai conseguir uma imagem mais aproximada, se estiver distante, você vai se aproximar da coisa, do que você for filmar, e você não vai forçar digitalmente, você vai ter uma imagem com máximo de qualidade. É muito importante preservar pela qualidade da imagem. Isso faz parte da experiência de você assistir um vídeo, de consumir um vídeo, e, consequentemente, isso faz parte de como que as pessoas vão absorver aquilo que você está falando. Se você quer ensinar uma técnica, se você quer ensinar algo usando o vídeo, se você consegue garantir uma qualidade de imagem melhor, as pessoas talvez vão aprender melhor com isso. Isso tem implicações no consumo desse material. A segunda dica aqui é de você tentar usar a câmera traseira do celular, pois possui resolução melhor. Eu falei disso até anteriormente aqui, que eu saiba, todo celular, assim, a câmera traseira do celular é muito melhor do que a câmera de selfie. Então, se você puder sempre usar ela, você vai ter uma qualidade melhor. A terceira dica é a seguinte: configurar o celular para gravar na maior resolução possível. A resolução costuma ser indicada por dois números com um X no meio, geralmente com um P no final. Por exemplo, 1920 x 1080, 1920 por 1080, ou 480p ou 1080p. Essa definição costuma estar na aba Configurações do modo de vídeo, que tem como símbolo uma engrenagem. Então, vocês podem ver no celular de vocês, quando você abre o modo de foto, o modo de vídeo, que deve ter alguma coisa, ou vai ter três pontinhos onde você abre configurações, três pontinhozinhos, ou vai ter um símbolo de uma engrenagem, e você clicando ali, deve ter alguma opção em que você vai ter configurações, ou resolução de imagem, alguma coisa assim. Se vocês acharem isso, tentem colocar sempre para o maior número possível. Os arquivos vão ficar mais pesados, tentem isso em mente, aí vocês também veem como é que é o espaço de armazenamento de vocês, como é que tá, mas você vai conseguir uma qualidade maior com isso. E aí é isso, geralmente é 480p ou um número X ou outro, procurem aí. Às vezes isso não está no menu do modo de vídeo, talvez esteja no menu, dentro dos menus de configuração do celular, sim, tem essa opção, vocês veem. Algumas pessoas estão falando que caiu um pouco a live, mas parece que voltou. Isso que eu estou falando agora, a gente escolheu o YouTube justamente para ficar armazenado, assim. O bom dele é que depois que essa live terminar, vocês vão conseguir ver isso de novo e de novo. Então, caso tenha caído mesmo agora, vocês voltam nesse pedacinho em que eu falei, as últimas coisas que eu falei, eu concluí as dicas sobre enquadramento, estabilização, e falei algumas dicas sobre luz. E agora eu comecei a falar sobre configurações do celular. Então, assim que terminar a live, dentro de alguns minutos, eu creio que ela já vai estar aí disponível. Hoje ainda ela vai estar disponível para vocês verem de novo, passarem para alguém se quiserem e tudo mais. Vai virar um vídeo do YouTube. Eu falei agora sobre isso, né, de você configurar o celular para ter sempre a maior resolução. E a próxima dica que eu coloquei aqui é de você definir a zona de iluminação clicando na tela do celular. O celular pode regular a sua sensibilidade para zonas mais escuras ou mais claras. Em muitos aparelhos, quando se clica em uma área da imagem, o celular se regula para deixar a área selecionada com nitidez e bem iluminada. Portanto, na hora de gravar, o ideal é dar clique no rosto da pessoa que irá falar ou na ação que ela irá demonstrar. É isso. Quando você abre o modo de câmera, muitos celulares são assim, os celulares mais novos todos são assim, que eu saiba. Você está fazendo vai fazer a sua filmagem, quando você clica em algum lugar na tela, vamos supor que tem uma pessoa em primeiro plano aqui, e atrás dela, uns 10 metros para trás, tem uma árvore. E a árvore está mais escura e a pessoa está mais clara. Se você clica no rosto da pessoa, o celular vai se regular todo para deixar essa pessoa bem iluminada. Se você clicar na árvore, o celular vai se regular todo para deixar essa árvore bem iluminada, ou esse lugar sombreado. Então, façam esse teste aí na câmera de vocês, de abrir a câmera e clicar
em diferentes lugares. Tipo, vai num lugar onde tem uma zona escura, com sombra e uma zona mais clara. E aí clica na zona mais clara e vê que o celular vai se regular todo e deixar aquele lugar bem iluminado. Depois clica na zona escura e vocês vão ver que a zona escura vai ficar iluminada. Consequentemente, a outra fica desbalanceada, mas você escolhe qual é a prioridade, qual é o assunto mais importante para você, que aí o celular vai tomar as providências dele para deixar isso ok. Da mesma forma, a dica seguinte fala sobre isso também, só que relacionado ao foco, que é definir zona do foco clicando na tela do celular. Além de regular a iluminação, como eu disse agora, na maioria dos celulares pode-se definir onde ele irá focar através de um clique na região desejada. É importante prestar atenção à distância focal mínima. Peraí, vou falar isso daqui a pouco. Quando você clica, vamos supor, nesse cenário tem uma pessoa e 10 metros atrás dela tem uma árvore. Se você clica na pessoa, que está num lugar mais claro, essa pessoa vai ficar bem iluminada e essa pessoa vai ficar focada. Se você clica na árvore que está atrás, essa árvore vai ficar bem iluminada e focada. Você consegue definir aonde você quer colocar a sua iluminação e o foco, que o celular vai pensar isso tudo para você. Aí aqui, junto com essa dica sobre o foco, eu coloquei sobre a distância focal mínima. É importante prestar atenção à distância focal mínima. Quando o objeto a ser filmado está muito próximo do celular, o celular não consegue focá-lo. É semelhante ao nosso olho, que não foca objetos muito próximos. Assim, no momento de filmar, se o celular não conseguir focar no objeto próximo a ele, após algumas tentativas de clique, é necessário que se afaste alguns centímetros para que o foco seja acertado. Então, tem uma coisa muito simples que a gente pode fazer. Pega a sua mão e coloca ela a uma distância assim do seu rosto. Se você olhar para ela, você consegue ver as linhas da sua palma, você consegue ver tudo. Vai aproximando ela, você não consegue ver. Mas se você chegar a uma distância muito perto do seu olho, você pode até fechar o outro olho. Você não vai conseguir ver direito nenhuma nitidez, nenhum detalhe. É porque a gente tem uma distância focal mínima. A gente tem uma distância mínima em que nosso olho consegue focar. Aqui a gente foca, aqui a gente já não foca mais, não consegue focar. Da mesma forma, as câmeras são assim. Então, as câmeras têm um mínimo em que elas conseguem focar. E, no caso, os celulares também, no caso das câmeras, isso é relativo à lente. Cada lente tem uma distância focal mínima. Tem uma lente que o foco dela mais próximo que você vai conseguir deixar um objeto mais distante, outros você consegue mais próximos, e aí você consegue ver na lente. Mas, enfim, e existem até lentes macro. As lentes macro são lentes, é interessante falar disso, são lentes que conseguem focar coisas muito próximas. Como se ela fosse um olho, ela conseguiria focar uma coisa que está aqui, por exemplo, que nosso olho não conseguiria, através da composição física dela de vidros ali, ela consegue filmar coisas muito próximas. Muitas dessas lentes algumas das lentes são mais caras, assim, mas existe até para celular. Existe umas lentezinhas para celular que você acha por R$ 15, assim, em alguns lugares, que são uns grampinhos que você coloca no celular. Eu tenho até um aí, eu podia ter pegado para mostrar agora. Você coloca uns grampinhos, assim, que você coloca uma lentezinha acoplada aqui nessa parte do celular e ela faz o seu celular conseguir aproximar muito de alguma coisa. Para quem vai fotografar insetos ou para quem vai fotografar alguma planta que tem alguma coisinha muito específica na folha ou qualquer coisa assim que seja muito perto, vale a pena procurar sobre lentes macro. Esses programas do National Geographic, esses programas de vida natural, vida selvagem e tudo mais, que fazem essas filmagens muito aproximadas, usam lentes macro. Eu gosto muito de macro, eu gosto muito de trabalhar com ela. Então é isso, essa dica é sobre você prestar atenção à distância focal mínima, porque a distância focal mínima, sabendo que existe uma distância focal mínima, você sabe que distância você consegue colocar seu celular, e se não estiver focando, você afasta um pouco o seu celular e você vai conseguir obter o seu foco. Pelo que estão falando, parece que deu uma caída mesmo, né? Pois é, como vai estar disponível, eu não vou falar de novo as coisas que eu falei, mas vou repetindo aqui que essa live vai estar disponível no YouTube na íntegra e vocês podem ver ela depois de novo ou voltar para os pedaços específicos em que vocês perderam, que vocês conseguem. A gente pode até depois, vou falar com o pessoal aqui das redes sociais do Incapé, para a gente poder colocar esse link de uma forma fácil para vocês verem, disponibilizar no nosso
por e-mail, ou disponibilizar no nosso Facebook, essas coisas assim, para vocês acessarem depois. Tá bom? Vamos então para o próximo tópico aqui. O próximo tópico é sobre fala. Mais simples, né? Que é sobre. É bem simples. Eu coloquei aqui para falar com calma, sem engolir sílabas e com carisma. Eu falei para falar com calma, mas eu falo meio rápido, vocês perceberam. Mas é isso. Ter esse exercício de, às vezes, falar de uma forma mais lenta, que isso facilita a transmissão das mensagens, das ideias. Falar com naturalidade, evitar palavras difíceis, mas ser caprichoso com o vocabulário, evitando termos chulos. O que uma coisa que eu percebi sobre isso de como comunicar uma ideia, né? Não é tanto o foco dessa oficina, mas eu acabei colocando aqui. Muitas vezes, quando eu ia gravar vídeos, nisso de gravar vídeos sobre relacionados à educação, ensinando algum tema, eu ia gravar com algum especialista, uma pessoa que sabia muito de um tema, estuda esse tema há muito tempo. E essa pessoa está tão familiarizada com essa área, com esse conhecimento, que alguns termos que para ela são muito óbvios, são muito conhecimento geral, para outras pessoas não são nada isso, assim, esses termos gerariam dificuldade de compreensão. E aí, muitas vezes, parte do meu trabalho fazendo esses vídeos, além das questões técnicas, era conversar com essas pessoas e entender na fala delas quais são os pontos que mereciam ser ditos com mais calma e quais coisas deveriam usar outro termo, ser mais fáceis, mais simples. Então, quando você está querendo fazer um vídeo sobre uma coisa às vezes mais complexa, um exercício importante é pensar como dizer isso da forma mais simples, como fazer com que mais pessoas consigam entender isso. E eu me lembro de vezes que tinham, sei lá, uma palavra que era usada, que poucas pessoas sabem essa palavra, às vezes trocando essa palavra ou junto dessa palavra, trazendo uma explicação sobre o que isso quer dizer, isso fazia o vídeo funcionar para muito mais pessoas, fazia uma coisa mais abrangente. Então é importante ter em mente isso, assim. Eu não coloquei nada sobre roteiro aqui, não coloquei nada sobre roteiro. Mas dependendo do tipo de vídeo que você vai fazer, é interessante você ter tópicos, pelo menos, do que você quer falar. Geralmente, quando você faz um roteiro e se propõe a falar esse roteiro na íntegra, com as mesmas palavras que você escreveu, isso gera uma ansiedade muito grande e a pessoa não consegue fazer isso, porque é muito difícil, e acaba que a pessoa fica travada, isso prejudica o vídeo. Então, melhor do que fazer um roteiro e ler exatamente o que está escrito ali, geralmente é você colocar alguns tópicos. Se a pessoa já sabe o assunto, já está dentro dela, está internalizado, você coloca alguns tópicos e deixa a pessoa discorrer sobre isso, que geralmente é o melhor. Tem pessoas que se dão bem falando para o vídeo, tem pessoas que se dão bem no formato de entrevista. Às vezes, se você vai fazer um vídeo com uma pessoa e se você só aponta a câmera e ela não consegue discorrer muito sobre o tema, por mais que ela saiba desse tema, se você entra no formato de entrevista, as pessoas desenvolvem, às vezes as coisas acontecem, e aí você, às vezes, faz algumas perguntas, poucas perguntas para ela, e ela já começa a fluir, a coisa começa a fluir. Então, existe nisso de fazer vídeo, especialmente quando você está gravando outra pessoa, não sei se é o caso da maioria de vocês, mas a caso da maioria dos trabalhos que eu faço, quando você está nesse formato, você tem que ter um traquejo social também para saber qual a melhor forma dessa pessoa desenvolver isso, como essa pessoa se sente mais confortável e tudo mais. Inclusive, uma coisa que acontece muito eu vou gravar um vídeo com uma pessoa e aí a pessoa fica ansiosa, que é uma coisa completamente normal, assim. 90% das vezes as pessoas ficam meio ansiosas, meio nervosas com a situação, porque a câmera é um negócio que amedronta mesmo, gente. E aí eu peço para a pessoa falar sobre esse tema. A gente já conversou sobre esse tema antes, por telefone, eu já sei o que a pessoa vai falar, já sei o que ela precisa falar para o vídeo ficar completo. E aí, nisso, a pessoa começa a dar uma travada. Aí ela fala mais um pouco e trava. E aí a gente faz o vídeo picotado. A pessoa tem que falar isso aqui, aí ele fala, vamos dividir em partes. A pessoa fala isso, depois ela fala isso, depois ela fala isso. Aí tem que fazer vários takes disso, vários takes disso, vários takes disso. Isso já consegue, como eu edito o material que eu gravo, eu já consigo ter certeza de que eu tenho um pedaço de cada coisa, e depois eu junto num Frankensteinzão, que eu consigo juntar tudo e fazer um vídeo completo. Mas o que acontece muito depois que eu fiz todos esses pedaços com as pessoas, eu falo com a pessoa, a gente já tem o vídeo garantido, a gente realmente já tem o vídeo garantido, se a gente finalizasse ali, eu já conseguia montar. Vou falar assim, vamos fazer mais um, só para você
só para ter um garante, assim. E aí, quando a gente vai fazer esse segundo round, depois que a pessoa já tem a tranquilidade de que o vídeo está tudo garantido e que ela está tudo bem, ela fala tudo lindamente do começo ao fim numa tacada só. E às vezes, muitas vezes eu uso só esse take, ou eu mesclo o que eu gravei do primeiro com o segundo. Então tem uma questão muito de como que a câmera afeta as pessoas e tudo mais, que a gente acaba com o tempo se familiarizando com isso. E também as pessoas que vão fazer o próprio vídeo, com o tempo, muitas pessoas vão achando a própria voz delas, vão achando a maneira com que elas se sentem confortável. Às vezes, pequenas alterações, pequenas coisas deixam elas mais confortáveis para falar. É uma coisa que não tem muita regra sobre isso, é meio que você tateando um pouco. Ok, falei sobre fala. O próximo tópico é sobre som. Som é importante. Som é metade do vídeo. Audiovisual. Visual é metade, a outra é áudio. Então, o som, apesar dele ter menos variáveis do que o vídeo tem muitas variáveis, o som tem algumas coisas que é importante você pensar sobre o som, que, especialmente se você quer passar um conhecimento, você ter um som claro é muito importante para você conseguir fazer quem está aprendendo com aquilo entender a mensagem. Às vezes, se você está fazendo um vídeo e numa hora crucial, que tem sei lá, um coração do conhecimento ali, a coisa mais importante, acontece um barulho muito alto e se não ouve o que aquela pessoa falou, às vezes o vídeo inteiro perde o sentido, porque numa frase tinha algo que o resto do vídeo inteiro dependia daquilo. Então é importante pensar sobre o som também. A primeira coisa que eu coloquei sobre o som é evitar fazer sons perto da câmera e conversar com outras pessoas. Caso passe um avião ou algum som muito alto seja feito branca, isso vai refletir muita luz. Inclusive, existem equipamentos de reflexão de luz que a gente usa, que são rebatedores, que são os círculos brancos, e você usa, eles são brancos justamente para a luz bater nele e refletir no rosto da pessoa da forma mais forte possível. Então, se a pessoa for gravar de roupa branca, existe a chance de ficar uma luz muito forte, aquele estourado, né, se tiver, você perde detalhes, não fica agradável. Então, se você puder não usar branco, é melhor. Não é o fim do mundo também, né? Se a pessoa tiver com roupa branca, você vai deixar de fazer o vídeo porque ela está com a roupa branca. Mas, enfim, é legal ter... Opa, parece que voltou. É interessante vocês terem em mente isso, sobre como que as roupas influenciam também no vídeo, porque no final das contas, uma roupa branca que reflete luz demais vai fazer essa imagem ficar estourada, vai alterar a iluminação geral da coisa ali. E eu coloquei aqui também sobre roupas listradas. Tomar cuidado com fazer vídeo com roupas listradas, porque se você faz um vídeo com uma pessoa com a roupa listrada, com as linhas muito próximas umas às outras, o que acontece é que existe um fenômeno chamado moaré, que é uma interferência de uma linha nas outras. Vocês já devem ter visto devem ter visto alguma entrevista de jornal, alguma coisa assim, que alguma pessoa estava falando com uma roupa listrada, com linhas muito próximas, que as linhas ficavam se embaralhando, ficava dando essas ondulações, assim. Isso não é bom para o vídeo, né? E aí é legal ter em mente isso, assim. Se você for aparecer no vídeo, você não escolher uma roupa branca nem com as listras muito curtas, muito próximas. Se você for fazer um vídeo com outra pessoa falando, se você lembrar, nem sempre a gente lembra, pedir para a pessoa evitar isso, de usar essas duas estampas, vamos dizer, e tal. Roupas que têm listras muito mais distantes uma das outras não costuma dar esse problema, não, de dar essa interferência nas linhas. Mas, se dependendo de quão próximas elas estão, acontece isso. Então, essa é a dica sobre. Tá, celular. Essa é a dica sobre roupas que eu tenho para dar. Estou chegando ao último tópico aqui. Agora parece que voltou a conexão. Depois eu vou até ver para as próximas lives se foi um problema da minha conexão ou do YouTube, o que foi. Mas, de qualquer forma, nessa época de quarentena, o que está acontecendo também é que a internet está ruim no geral para todo mundo. E acho que é porque tem muita gente em casa, muita gente usando, mais gente de home office, está sobrecarregando tudo. Inclusive, até alguns sites, o Netflix, por exemplo, diminuiu a qualidade de vários filmes deles para poder não sobrecarregar as internets locais dos lugares e tal. Mas, enfim, vamos que vamos.
O último tópico que tem uma dica, a última dica que eu tenho para perguntar se vai ter outra live para continuação. Essa live vai estar disponível depois para vocês verem à vontade ela várias vezes e mandar para os outros. O último tópico que eu tenho aqui é a edição. Eu não vou conseguir entrar agora para poder ensinar a editar vídeos aqui. A ideia desse vídeo é como se você com o celular, você captar essa imagem. E vídeos existem muitos softwares, existem muitas coisas. O que eu escrevi aqui é procurar aprender a editar vídeos. Existem programas para computador e também aplicativos para celular. Com isso, pode-se fazer vários pequenos vídeos diferentes e juntá-los em um só depois. Isso enriquece muito o material e deixa bem mais dinâmico. A montagem, né, a edição, é uma parte importante, significativa do vídeo, de vídeos. E existem programas para celular, eu não usei muito eles, não é uma coisa que eu sou tão por dentro, assim, programas de edição de vídeo de celular, porque eu trabalho com edição de vídeo no computador. Eu uso o Premiere Pro, que é um programa da Adobe, para mim é o melhor programa de edição, é que eu estou familiarizado, e eu acho ele muito bom, realmente, você consegue fazer tudo nele, e ele não é um programa muito complexo. Tipo assim, quando você abrir ele a primeira vez, você vai talvez estranhar um pouco, mas ele não é um programa, o Photoshop é muito mais complexo do que ele, assim. Se você pega o básico, se você vê uns vídeos no YouTube e consegue entender algumas coisas, você já consegue fazer uma montagenzinha ali. Depois tem opções mais avançadas, mais específicas que você pode adentrar, mas para você fazer um básico, fazer um cortezinho, esse programa, ele é tranquilo de aprender. Esse programa é da Adobe, o Premiere, e vocês podem procurar sobre ele aí. Ele junto com ele existem alguns outros para Mac, geralmente tem o Final Cut. Eu uso o Windows, eu não uso o Mac. Eu usei algumas vezes o Final Cut, mas o princípio deles é parecido. A Andressa Alves deixou a dica aqui do programa chamado Kine Master. Kine Master. Para o celular, que ela disse que é bem fácil de mexer. Vou até testar ele também. Ver se tem para Android, para iPhone, como é que é. E vou testar aqui. Mas é legal ter essa ferramenta de editar o vídeo e isso abre muitas possibilidades para a gente. Para o computador existe também o Windows Movie Maker, que você já consegue fazer uns cortes simples. O Premiere é um programa pago. É um programa pago, até um valorzinho salgadinho. O Windows Movie Maker não. Windows Movie é M-O-V-I-E e Maker é M-A-K-E-R. Que aí você consegue editar nele. Alguns computadores ele já vem no computador, alguns você consegue baixar gratuitamente, você consegue ver no YouTube alguns vídeos que ensinam a usar ele. Recomendo, se vocês quiserem fazer vídeos, vocês podem fazer o vídeo com o celular, passa para o computador, baixa o Windows Movie Maker ali, dá uma olhadinha em alguns vídeos que ensinam e vocês já vão conseguir fazer vídeos mais complexos, vão conseguir mais ferramentas, ter mais mãos assim para fazer novos formatos de vídeo. O tipo de vídeo que eu gosto de fazer, geralmente, especialmente com Incapé, são vídeos em que como é que é meu fluxo de trabalho para fazer esses vídeos que eu faço aqui? Eu ligo eu recebo o tema, eu ligo para a pessoa, eu entendo o tema, que isso é muito importante, mesmo que eu não vá falar, eu entender é importante para eu pegar essas imagens de apoio, que são as imagens que vão entrar em cima da fala, e aí eu vou para a pessoa com esse roteirinho de tópicos na mão, né? E eu vou instigando a pessoa a falar sobre essas coisas. Quando eu vejo que ela conseguiu cumprir na fala dela o material inteiro, eu vou pegar as imagens de apoio. Mas o que eu faço geralmente como eu tenho essa ferramenta de edição, que vocês podem ter também, eu deixo a pessoa falando ali, parada, olhando para a câmera, ela fala tudo que ela tem para falar. E depois eu pego as imagens de apoio referentes ao que ela falou e insiro em cima dela, do que ela falou. Se a pessoa falou sobre uma poda, tem que falar que você tem que podar tantos galhos. E ela falou isso. Eu prefiro não fazer a pessoa falar isso enquanto ela poda os galhos, até porque nisso vai ter o som dela serrando, vai ter um monte de coisa. Então, o que acontece eu deixo a pessoa falar tudo, depois eu pego um vídeo dela serrando esses galhos, ou o que for, e eu insiro sobre o que ela falou. Então, eu prefiro sempre fazer assim. Eu consigo ter a pessoa tá tranquila, ela está olhando para a imagem ali, eu tenho controle de tudo que está acontecendo, depois eu faço com muita atenção cada uma dessas filmagens separadas que eu insiro sobre a fala delas. É o formato que eu faço, vocês podem achar o formato de vocês,
coisa e tal. Mas é isso, você abre muitas possibilidades. Com a edição você consegue inserir uma trilha em cima, você consegue editar algumas coisas. Se a imagem ficou, eu não sei muitos programas, outros programas como são, mas se a imagem ficou muito clara, você consegue escurecer um pouco, se o som aconteceu uma coisa, você consegue cortar ali e tal. Vale a pena vocês investirem de aprender a editar. Enriquece bastante os vídeos que você tem que fazer. O que eu tinha para falar era isso. Acabou que ficou bem mais longo do que eu imaginava, ficou o dobro do tempo que eu imaginava. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu estava pensando essa oficina, eu falei, cara, eu queria dar uma dica, um bônus, assim, uma dicasinha especial de alguma coisa. E eu aprendi um tempo atrás uma coisa a fazer com o celular que eu fiquei apaixonado por isso, que é o seguinte. Não sei se eu vou conseguir. Ó, isso aqui eu tô no iPhone, mas outros celulares também têm isso. Você tem aqui o modo foto. Vocês estão conseguindo ver? Deve estar ao contrário, né? Além do modo foto, existe o modo panorama. O modo panorama, geralmente, as pessoas usam para tirar essas imagens muito longas, né? Você está numa praia linda, você quer tirar uma foto dela inteira, você vai tirar desde o quiosque da esquerda até o quiosque da direita ali, pegando a faixa de mar inteira. Isso gera uma imagem horizontalmente muito longa, que é legal, você vai ter esse registro, mas esse formato muito longo não funciona muito para você postar em redes sociais, por exemplo, porque nenhum celular é assim, né? Muito desse jeito. É mais para você ter um registro para você ver no computador depois, dar um zoom, coisa e tal. Mas existe um jeito de você usar a panorama, que é um jeito diferente, que faz muita diferença, que é, vamos supor que você está em algum lugar, você está na frente da Torre Eiffel, você foi em Paris, está na frente da Torre Eiffel, e você quer fotografar ela. Quando você aponta o seu celular para ela, você vai ver, vamos supor que seja um enquadramento, você vai tirar uma foto na vertical, isso é para fotos na vertical. Aqui estaria o enquadramento, a pessoa estaria pequena, estaria assim no quadro, e a Torre Eiffel não estaria aparecendo na totalidade dela, você estaria pegando só um pedaço da Torre Eiffel, porque o enquadramento do celular às vezes é mais fechadinho, é mais limitado. Essa técnica que eu vou ensinar é uma técnica para você conseguir pegar imagens de uma forma mais aberta, imagens verticais de uma forma mais aberta, que é, você pega o seu celular, ah, que é, você pega o seu celular e aí você coloca no modo panorama e você faz uma imagem de baixo para cima. Não sei se eu vou conseguir explicar isso aqui da melhor forma, porque isso é uma coisa muito de explicar do lado da pessoa, mas eu vou tentar. Ó, primeiro eu vou tirar uma foto na vertical aqui. Isso aqui. Tirei uma foto e ela ficou assim. São os armáriozinhos, uma florzinha do lado, coisa e tal. Agora eu vou tirar uma foto com a panorama para vocês verem. Eu aponto ela para baixo e vou fazer esse movimento aqui. Se vocês verem em relação à foto anterior, essa aqui eu peguei só o armário, sem chão, sem teto, o vaso aqui em cima estava até cortado. Nessa aqui, opa, nessa aqui você vê os armários, você vê o vaso ali completamente, você vê o teto, você vê até parte da porta do lado, você vê o chão, a gente tem um enquadramento bem maior. Não sei se eu consegui passar bem essa técnica aqui. Ela é um bônus também, ela nem estava originalmente na ideia, mas quando estava preparando, eu tive essa ideia de passar para vocês. Faça um teste com isso, que muitas vezes eu estava em lugares muito bonitos e consegui fazer uma foto pegando amplamente tudo por causa dessa panorama. Hum, deixa eu ver um pouco os comentários aqui. Ver se tem uma pergunta. Espera aí. Hum, a Tatiana Calves, ela tá como moderadora e ela reuniu algumas perguntas aqui. Eu vou ver se a gente consegue responder algumas agora. Porque eu fui falando e acabei não parando para responder ao longo da live, mas eu vou ver se eu pego agora.
Ah, o Marcos Costa falou aqui que ele vai fazer uma live também, assim como eu estou fazendo aqui, pelo Encapé. Ele falou, Caio, você abordou a importância de utilizar a linguagem adequada ao público-alvo. Adianto que em breve teremos também uma live aqui no YouTube do Encapé sobre linguagem simples. Então é legal vocês verem essa live, porque no final das contas a linguagem é uma parte muito importante. Não adianta você fazer o vídeo mais lindo, você fazer o vídeo com o melhor enquadramento, iluminação perfeita, aquele som maravilhoso, e o que está sendo falado não cumpre o seu papel. Então, eu acho que as duas lives, elas acabam se complementando muito bem, que você fazendo uma imagem esteticamente agradável, com o conteúdo sendo passado de uma forma adequada, de uma forma que funciona, você vai ter um vídeo, tem tudo para bombar, para dar muito certo. Então, vale a pena ver essa live aí, acompanhar a gente nas redes, que a gente vai passar esses conteúdos para vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, parece que perguntaram aqui sobre balanço de branco. Balanço de branco é uma coisa que eu nem ia falar, não sei se vai estar vindo falar nessa oficina aqui sobre balanço de branco, porque nessa oficina, nessa live, eu pensei em falar coisas mais simples, porque eu falei de coisa com celular, né, mas existem muitas variáveis técnicas, assim, especialmente quando você vai usar uma câmera, variáveis sobre abertura de diafragma, obturador, tempo de fotografia, balanço de branco, temperatura de cor, milimetragem de lente, existe uma infinidade de coisas que você pode aprender aí. Eu acho muito interessante, sou suspeito de falar, mas eu acho muito interessante e, e tal. Pediram para falar do balanço de branco. Como eu falo disso de uma forma bem simples aqui? Existem as cores, diferentes cores, têm temperaturas diferentes. Existem cores mais, luzes com a qualidade mais avermelhada, mais azulada, e é legal você ter em mente. Ah, tá, uma coisa que eu posso falar aqui que é simples, que seria legal, que é a cor da luz de dentro de casa é diferente a cor de uma lâmpada das que a gente usa é diferente da temperatura de cor do Sol. São temperaturas de cor diferentes, são cores diferentes. O nosso olho tem a capacidade de balancear muito bem tudo. Nosso olho é melhor que qualquer câmera. Se a gente está vendo, enquanto com uma câmera, se você está filmando um lugar que é claro e outro é escuro, e você vai ter que mandar ela escolher se o que vai ficar bem iluminado é o claro ou o escuro, o nosso olho consegue ver o claro e o escuro, o nosso cérebro consegue codificar o claro e o escuro para você ver tudo sem ter um super contraste. Da mesma forma, com as cores. A gente consegue muitas vezes ver luzes que estão em temperaturas de cor diferente, que tem cores diferentes, mas nosso cérebro consegue harmonizar elas, deixar elas mais semelhantes. As câmeras, não. As câmeras são tecnologias eletrônicas e, no final das contas, elas não conseguem fazer isso. Então, muitas vezes, se você vai gravar uma pessoa e ela tem, de um lado, a luz do sol batendo e do outro uma luz, e aí, no caso, a lâmpada fluorescente e incandescente vão ter temperaturas diferentes também dentro dessas categorias, o que acontece é que você vai ter, às vezes, uma luz de uma cor e uma luz de outra. De um lado vai vir uma luz mais alaranjada, avermelhada, de outro uma mais azulada, ou de um lado uma luz mais normal e de outra uma mais colorida, assim. Então, é isso. Eu, quando vou gravar, eu sempre priorizo de colocar fontes de luz da mesma cor, assim. Então, se eu vou gravar uma coisa interna, eu não coloco a minha luz e falo assim, vou somar com a luz do sol. Geralmente o que eu faço, mas aí vocês veem também, eu sou chato, mas o que eu faço geralmente eu sou chato, eu tenho uma luz muito forte aqui que ilumina meu vídeo bem, já garante. Mas o que eu faço é, eu tapo a luz do sol e faço só com a minha própria luz. Ou então, se eu vou usar a luz do sol, eu não uso uma luz artificial. Se eu vou usar uma luz artificial junto, existem umas gelatinas, existem umas como se fosse um papel celofane, assim, mas são plásticos que tem uma cor muito específica para equilibrar as luzes.
Aí você consegue pegar uma luz que teria uma temperatura de cor diferente do Sol e colocar na frente que você vai conseguir mudar e ter uma fonte de luz artificial fazendo a luz da mesma temperatura que o Sol. Acho que ficou muito específico agora, mas enfim. Perguntaram sobre balanço de branco, falei mais ou menos. Peraram, peraram. Perguntaram sobre podemos pausar o vídeo entre duas tomadas para evitar filmar o chão. Isso eu acho que vai de celular para celular, no final das contas. Acho que vocês podem testar isso aí. Tem celulares em que eu já vi gente fazendo isso. Como eu edito tudo, eu nem peço muito algumas coisas. Mas eu já vi gente que faz um vídeo, que fez vídeo, pausou e depois meio que deu rec e voltou a gravar. Seguir gravando áudio, rola de fazer isso. Mas, enfim, aí tem que ver no celular de vocês se eles têm essa opção. Peraí. Perguntaram sobre o aplicativo para editar vídeo no Play Store. A gente recebeu a dica aqui do Kine, né? Eu edito no computador muito, eu não manjo tanto de softwares para celular. Eu, inclusive, vou um dia pesquisar um pouco mais sobre software de celular, mais para poder ter essa dica na ponta da língua, que muitas vezes me perguntam. Mas acaba que, como não está no meu cotidiano de trabalho, eu faço tudo, minha plataforma de trabalho é sempre computador, eu não sei muito sobre programa de edição para celular para recomendar, assim. Já usei algumas coisas até, mas os que eu acabei usando, eu não gostei muito deles. Peraí. Pergunta, o Felipe Lopes Neves perguntou: quando estamos no campo, toda hora as pessoas têm que ficar clicando para regular a iluminação? Se você está gravando algo em que você vai se locomover, você vai andar e tudo mais, você está gravando aqui e você tem uma coisa. Vamos supor que você está gravando uma pessoa e depois ela vai fazer uma ação, você vai mostrar ela fazendo uma ação depois. Clicou no rosto dela aqui, clicou aqui. Aí ela vai estar focada e bem iluminada. Se você se movimentar e depois você quiser mostrar uma árvore, quiser focar numa árvore, você clica na árvore depois. Ao longo do vídeo, você pode ir clicando em diferentes lugares e mudando essas zonas de iluminação e de foco. A pergunta dele: a iluminação fica oscilando muito devido à iluminação. Por que a iluminação fica oscilando muito? Ele perguntou. Tem muitas variáveis. O celular, né, na câmera, geralmente a gente a gente controla as variáveis do vídeo. O celular, ele faz as regulagens dele de uma forma meio automática, assim, porque ele é para um uso para pessoas que não são necessariamente especializadas em fotografia, então ele foi o mais automatizado possível. Nisso de ser o mais automatizado possível, ele acaba que tem que tomar decisões por você. Porque às vezes a pessoa que está operando não conhece as variáveis, ele tem que tomar decisões. E aí tem os algoritmos dele que ele analisa as coisas, né? Às vezes tem às vezes para fazer a medição dele de luz, ele vai levar em consideração uma zona escura com outra clara, vai somar os números ali, vai chegar numa iluminação tal, às vezes ele vai ficar alternando isso. Às vezes se você tá, acho que eu consigo fazer até um teste aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Ó, aqui a webcam do meu computador está me filmando. Ela analisou que aqui tem uma zona mais escura, aqui tem uma zona mais clara, aqui tem uma zona mais clara, meu rosto, e fez a medição dela. No momento em que eu coloco a minha mão aqui, olha como o meu rosto fica mais escuro. O algoritmo pensou muito mais rápido que qualquer ser humano aí e viu que ele tinha que se re-regular para se adaptar. Então ele faz os cálculos ali e às vezes se aparece alguma coisa na frente da imagem, a luz muda. Às vezes se entra uma luz de um lugar novo, a luz muda. Às vezes se uma nuvem se locomove, a luz muda. Isso acontece e se você está usando as variáveis se você está usando tudo no automático, o celular vai ter que se adaptar ali. Então, no automático, eu acho que se você tiver esse costume de clicar no objeto que você quer na tela do celular, para o celular focar nele e deixar ele bem iluminado, você já consegue tá dando indicações para ele do que você quer. É o máximo de diálogo que a gente consegue ter com ele, geralmente. Alguns celulares conseguem
te disponibilizar essas variáveis para você controlar elas. Mas aí requer um estudo um pouco mais aprofundado. Vocês podem até ver se no celular de vocês tem isso. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Teve uma pergunta sobre minimizar ruídos causados pelo vento. Pergunta do Adriano Spínola. Sobre o vento, eu falei aqui, só que eu acho que quando eu falei tinha caído a live. Depois vocês podem ver que eu falei com bastante detalhes sobre isso. Sobre o vento, o que eu disse que eu tenho para dizer, nesse caso, né, existem equipamentos caros e complexos de operadores de áudio, assim, que eles têm várias técnicas para acabar com o vento. Mas, com o que a gente tem acessível, que é a proposta dessa live, o que eu diria é para você procurar se tem alguma barreira que impede o vento, se o vento está vindo de lá, se você consegue colocar alguma coisa na frente. Às vezes você consegue mudar a posição da pessoa, se ela está gravando, e da câmera, né? Se às vezes o vento está vindo daqui, a pessoa está aqui, se você faz isso, muda a câmera e a pessoa, você consegue uma angulação melhor relacionada ao vento. Uma coisa que eu não falei, que eu vou falar agora, que é muito boa, é você está gravando com a pessoa. Tem barulhos, pessoas falando, pessoas andando, vento, parará. Você não sabe se isso tá, quão alto isso tá, quão conflitante com a fala da pessoa isso tá. O que eu recomendo? Faça um teste. Faça um teste. Se você está gravando com a câmera, faz um videozinho de 10 segundos com a pessoa falando o nome dela, ou falando, meu nome é Caio, estou aqui para falar sobre vídeo, parará, 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 durante 10 segundos. Termina o vídeo e dá o play, e ouve. Se tiver um fone, coloca o fone, que o alto-falante do celular é meio ruim, mas se você coloca o fone, você consegue ouvir bem. Faz o testezinho, ouve. Ah, tem um som muito alto daquilo. Tem um cachorro latindo lá que está atrapalhando. Vamos para lá que o latido do cachorro não vai atrapalhar tanto. Ah, o vento aqui está não sei o quê. Vamos procurar outro lugar. Ou então, a pessoa nessa distância, a voz dela está muito baixa. Isso rola muito também. Às vezes a pessoa está mais distante da câmera, porque você quer pegar uma coisa mais aberta, você quer pegar uma plantação atrás dela, uma coisa assim, e acaba que ficou baixo demais o volume da voz. Aí você vai ter dificuldade de passar a ideia. Aí fala para se aproximar, se adapta. Então, isso eu devia ter falado antes, até, é uma dica muito importante, de vocês fazerem um testezinho antes para poder ver como é que está esse áudio. E, junto com isso, existem também, se você pegar eu falei da lapelinha de celular, essa lapela que você coloca aqui, ela tem uma espuminha em volta dela que ela consegue, o vento passa por ela e se comporta de uma forma, os físicos inventaram isso, se comporta de uma forma ali que que consegue minimizar esse barulho de vento. Equipamentos mais avançados de vídeo tem umas coisas peludas em volta, sintéticas assim em volta do microfone que servem para poder melhorar isso. Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Obrigado, a galera tá parabenizando aí. Obrigado. Eu acho que é isso, gente. 1h30. Meu Deus. É isso que eu tinha para falar. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Acho que eu consegui condensar aqui algumas dicas que ajudam muito, mas que são possíveis de serem feitas com o que vocês têm à mão. E é isso. A live, como eu já disse 40 vezes, vai ficar disponível aqui. A gente talvez corte só um pouquinho do comecinho dela, quando estava esperando ali, para não ficar um tempo vazio, vago. Mas ela vai estar aqui, vocês podem ver ela de novo. E eu vou ver depois com as meninas da comunicação como que a gente faz para passar para vocês, mas a gente vai disponibilizar essas coisas de uma forma bem clara para vocês acessarem, passarem e tudo mais. Obrigado aí. Que bom que ajudou. Espero que vocês façam fotos melhores, que vocês consigam fazer os vídeos, explorar essas ferramentas. E deixa a dica aí de quem gosta de fotografia, quem tem o celular e faz fotografia em casa, que se você se interessa por isso, que você procure algumas coisas sobre isso. Tem algumas coisas que eu não falei aqui, que são um pouco mais avançadas, mas que vocês conseguem aprender na internet tranquilamente, ou fazendo cursos. Tem lugares que tem cursos, que o legal do curso é que você recebe conhecimento, você pratica ele, e depois o próprio instrutor, o professor, olha sua foto, analisa e fala, aqui você fez isso, aqui você fez isso e tudo mais. O que mais? E sobre uma última dica aqui, então.
Sobre câmeras, o que eu diria existem os celulares, que eles não têm, que fazem fotos mais simples e vídeos mais simples, nem tanto, né, que agora tem os celulares brilhantes aí, mas existem câmeras, tem vários tipos de câmera. E muitas vezes as pessoas perguntam, que câmera eu compro? É relativo, dependendo do uso que você vai fazer, é relativo referente ao que você quer. Às vezes uma câmera é melhor para você filmar de noite, outra é melhor para você filmar barará, a lente tal é para isso, lente tal é para aquilo. Mas, no geral, um critério que eu tenho, que é o grande marco entre uma câmera razoável, uma câmera mais ou menos, e uma câmera boa, é uma câmera boa, geralmente, uma câmera muito boa, uma câmera que já está próxima do profissional, é uma câmera em que você consegue trocar lentes. Então, se você quer comprar uma câmera e você vai na loja, olha na internet, e tem uma que a lente já está embutida, que você não troca ela, e outra em que você troca a lente, se tem essa lente cambiável, já é uma câmera, muito provavelmente é uma câmera bem boa já, que você consegue fazer muitas coisas. Eu tenho duas câmeras, uma câmera que eu uso mais para vídeo, que é mais profissional zona, e outra que eu tenho ela há muito tempo, que ela é mais simples, foi a câmera que eu comprei no começo da faculdade para começar a fazer meu aprendizado ali, meus testes, e ela eu comprei, eu tive o cuidado de comprar uma câmera que dá para trocar a lente. E, no final das contas, eu uso ela muito, quando eu viajo eu levo ela para os lugares, eu faço foto de muitas coisas com ela, e ela me atende bastante, assim. Essa lente essa câmera que eu estou falando é uma Canon T3i. Existe também, agora, mas como faz muito tempo que eu comprei, hoje o modelo é Canon T6i, eu acho que tem até a Canon T7i. É um modelo que é bom para começar, assim. Ele, para começar, não, dá para usar bastante, assim, resolve bastante. A Nikon tem umas parecidas também, é, que dá para vocês pesquisarem valor aí, que se vocês quiserem dar uma aprofundada, deixo a recomendação. É isso, gente. Foi legal fazer essa live, eu gostei muito. Consegui ficar nervoso, não fiquei nervoso. E foi muito bacana. Espero ter ajudado vocês. Compartilhem aí com as pessoas que vocês sabem que têm interesse por esse tema, que eu acho que vai poder ajudar bastante. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau.